tem que, no fim de semana, nós vamos ter aqui uma visita da federação na casa e vão ter um encontro a respeito de assistência social e espiritual na casa. Vai ser sábado às 13h30. E a nossa live de hoje é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 762, Vida de Isolamento e Voto de Silêncio, capítulo 6, sexto, Lei da Sociedade. A live é de número 145. O endereço da nossa casa, alguém uma vez pode querer ir o final de semana lá participar, né, assistir do curso que vai ter, é Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. E aí nós vamos fazer uma prece, conversar com Deus, né, pedindo para Ele que nos dá a condição de nós trabalharmos, que abra a nossa cabeça, a nossa mente, para os ensinamentos que nós vamos receber nesta noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém. Opa! O João chegou. João chegou. Boa noite. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Obrigado, todos sejamos. Todos sejamos. Muito bem. Estamos, então, no live 145, parte terceira, Lei da Sociedade. Vida de insulamento, voto de silêncio. Pergunta 762. Hoje, 2 de outubro de 2025, nós estávamos lembrando, Orlando e eu, que dia 3 de outubro, que é amanhã, de 1804, nasceu Allan Kardec, o Leon Hippolyte Denisard Rivail, o Rivail, né? Não sei como é que pronuncia em francês. Então, esse estudo, né, esse livro, é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, que teve origem lá com Allan Kardec em 1857, no dia 18 de abril de 1857. E Kardec nasceu em dia 3 de outubro. E vamos à nossa lei da sociedade. Lei de sociedade é a necessidade social, vida de insulamento, voto de silêncio que nós estamos, que é a questão 769. Vida de insulamento. E aí vai a pergunta 769. Quem que faz ela? Posso fazer. Vou aumentar um pouquinho o som aqui. Pergunta 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável, se nele o homem encontra satisfação? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Nossa! É verdade. Pois é, então a primeira pergunta eu me sobre sinto o voto bem do isolamento e tal, né? Mas ele não está sendo útil para nada. É.
A primeira pergunta sobre o voto de isolamento é essa, né? E começa dizendo que, como princípio geral, a vida social está na natureza e todos os gostos também estão na natureza. Por que seria condenável, né? Seria condenável porque é uma lei de sociedade. É que o homem, para evoluir, ele não tem condições de evoluir sozinho. Essa é a razão, né? Sozinho, ele fica estagnado, ou quem sabe se ele ficar sempre sozinho, ele retrograda. Não sei se isso é possível, mas a explicação é essa, né? A compreensão de que o homem sozinho não produz nada, não faz nada por ninguém, não tem desafios com as pessoas, só vive para suprir a sua necessidade. E nesse caso, qual necessidade, né? Nesse caso, como ele está sozinho, não existe vida moral, a não ser que ele tenha um senso moral com relação aos animais, à natureza, né? Que também faz parte do senso moral. Mas o mais significativo do senso moral é a relação com o próximo, a relação com o semelhante, que é desafiante no sentido de equilibrar as trocas, a lei de trocas, onde uns precisam de algumas coisas que outros podem suprir e vice-versa. Mais ou menos por aí. Acho que não tem muito o que acrescentar mesmo, não, né? Nós somos animais sociais, precisamos viver em sociedade, precisamos do coletivo. Nós naturalmente procuramos isso. Quando a gente não procura, é porque a gente está com algum problema, né? Quer se isolar, quer fugir do mundo, fugir das pessoas. Mas geralmente a gente tem essa necessidade, né, de estar próximos uns dos outros. Tem até uma enfermidade que fala sobre esse negócio da pessoa se isolar, né? Fobia social, né, João? Tem um tal da fobia social. Pessoa que tem medo de gente, medo de se misturar, medo das reuniões, medo de contatos, né? Mas aí já é enfermidade, aí não é o natural, não é o normal. Tem isso, sim. Tem alguns distúrbios mentais que levam a pessoa, né, ao isolamento, a não querer conversar com ninguém, até a própria depressão aguda, né? Depressão, isso mesmo. Depressão é um caso, né? A pessoa se tranca num quarto escuro, às vezes. Não se alimenta, não faz higienização, se isola. A depressão é terrível também. É um outro caso de isolamento social também, que muitas vezes é levado. Mas aí, como foi dito, né, é uma enfermidade, não é o natural. Vamos para 770? Vamos lá. 770. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Pedro, o que foi, João? Acho que o João só ia falar sobre essa questão do pernicioso, né? Reclusão por pernicioso do mundo. Não. É porque, para mim, na minha tela apareceu, começou com a 770A, eu pensei, mas ele está lendo outra questão. Tá certo. Tá certinho, eu precisava mexer na tela aqui. Então vamos voltar. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo, quer dizer, duas vezes. Orlando, isso aí é para aquela pessoa assim que eu não quero me misturar, senão eu vou me contaminar com
com os erros É dos na outros. Índia, né? Na Índia tem isso aí, né? Não sei, tem? Não, não sei. Tem Tem. algumas igrejas que tem, né? Aqueles que se isolam, né? Em mosteiros, né? Porque não posso ter contato com outras pessoas porque Bom, os outros são pecaminosas, eu vou me tornar pecador também, essas coisas assim. o mundo lá fora, né? É, E aí a 770A diz assim, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece da lei do amor e da caridade. Ele se isola, não tem como ajudar ninguém, né? Não, em nome de uma pureza, né? Ele se isola em nome de uma pureza. E aí está dizendo que ele faz um sacrifício para isso, né? Muitas vezes até ele quer se misturar, mas não se mistura porque, olha, a minha doutrina, a minha religião diz que se eu misturar eu vou cometer pecado, então é melhor ficar isolado. exatamente. É, credo. É interessante essa afirmação, né? Que a melhor expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal. É. Então, essa recomendação, ela não é uma recomendação só para quem acha que tem uma expiação a cumprir, né? É uma recomendação evolutiva, né? Em geral. Buscar fazer maior soma de bem do que se faz de mal, ou diminuir, minimizar o mal que ainda não consegue evitar, diminuindo cada vez mais, né? E ao mesmo sendo substituído essas ações, esse tempo, por ações no bem. Lembrando dessa questão de não se misturar para não se contaminar, lá na época de Jesus tem aquela parábola do bom samaritano, que um deles, ao sacerdote, ele não podia tocar na pessoa porque de repente podia estar morto, ou o ferimento também, né? Aquilo ali contaminava ele, né? A pureza. Os sacerdotes, as pessoas que eram ungidas lá para ser eleito de Deus, né? Elas não podia entrar em contato com pessoas que tivessem algum tipo de ferimento ou alguma coisa assim. Então, é um exemplo. Não chega tanto a ser um isolamento, mas é uma situação também que a pessoa se afasta, né, do contato com o outro. 771. Vamos lá. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei de trabalho. E dos que buscam o retiro e a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Bom, questão: quem foge do mundo para se devotar aos infelizes. Esse fugir do mundo aí pode implicar, está implícito aí uma renúncia, né? Uma abnegação, não usufruir, não viver os prazeres, os entretenimentos, as alegrias que o mundo proporciona. Então, essas pessoas aí, claro, está muito claro já, né?
Aquela, para nós. aquela seguidora do Cristo lá que se dedicou aos leprosos, né? Ela se isolou do resto do mundo para ficar lá ajudando os leprosos. Como é que é a Maria de Magdala, né? Madalena. Maria Madalena, Maria Madalena? Pode ela ser um mesmo. exemplo disso, né? Sim, com certeza. Mais recente, a a irmã Dulce, né? Aí Não se estamos isola falando tanto. de exemplos mais claros, né? Mais radicais dessa atitude. Mas fugir do mundo pode ser feito em doses bem menores, né? Já é fugir do mundo. Quando a pessoa vai deixando de participar das coisas mais mundanas, né? De entretenimentos, de diversões, de viagens, de passeios, de busca de alegrias, para se devotar ao amparo dos infelizes. Né? Quando a pessoa faz isso para se devotar, faz alguma coisa já para se devotar ao amparo dos infelizes, já está começando a se elevar, se melhorar. Tem um duplo mérito que se colocar acima dos prazeres materiais de fazer o bem ao próximo, cumprindo a lei do trabalho. E aí depois ainda coloca uma segunda questão, os que se retiram da tranquilidade, os que buscam no retiro há tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Não sei se eu entendi bem essa questão. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Então, eles buscam um certo isolamento necessário para poder adquirir uma condição de trabalhar pela sociedade, né? Alguns tipos de cientistas, talvez, pesquisadores, que por Quem sabe conta até religiosos, né? religiosos, Também, eu acredito, né? Até religiosos. aqueles que fazem Eles buscam... meditação, os monges budistas e será que seria? Ué, a pandemia mesmo, teve gente que se isolava lá para cuidar das pessoas. Ou então para pesquisar a vacina, né? Não se importava com a vida dele. Também, né? Também. Quem busca Ali fala de uma tranquilidade, né? Busca no retiro a tranquilidade. Certos trabalhos reclamam. Então, eu acho que até um sacerdote, ele precisa de um nível de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, de centramento, né? Que reclama um certo retiro das coisas da sociedade, um afastamento, um certo isolamento, né? E ele faz isso para estar bem, para poder transmitir depois, ou conviver nos momentos de convivência, a partir dessa condição, né? Levando essa condição, estando nessa condição. Aí eu já não acho que seja certo, né? Porque ele pode isolar em benefício de outros, que ele está trabalhando ali, mas falar, não, eu vou me purificar para depois eu pregar o evangelho, para depois eu estar no meio da minha... Aí não encaixa bem, não. Esse retiro à tranquilidade, como o Dilon colocou de um cientista, é uma condição que a pessoa precisa. Cientista, ele está fazendo pesquisa lá, ele não está parado de trabalhar, e a pessoa isolar só para ir no retiro e ficar lá, eu acho que... Não é num retiro. Esse retiro aí é no sentido de isolamento, no sentido da pessoa se isolar. Então, por exemplo, eu sei da vida dos sacerdotes, por isso que eu estou falando, que muitos deles buscam momentos de leitura, momentos de oração, momentos de meditação pessoal, para adquirir e manter aquele equilíbrio, até aquela força, né, de se manter fiel no celibato, na tarefa que ele tem que fazer com a comunidade.
tarefa que ele tem que fazer com a comunidade, muitas vezes é uma tarefa árdua. Muitas vezes é uma tarefa muito ritualista, repetitiva, né? Não tem muita oportunidade, ou talvez não busque, né? Muita oportunidade de vivência, de entretenimento, de passar com as pessoas momentos. O tempo que está com as pessoas é para realizar sacramentos, é para fazer palestras, é para fazer ensino, é para fazer seminários. E aí, para ter essa condição, ele busca outros momentos de tranquilidade e de isolamento. Se ele estivesse fazendo... E tem algumas situações também que a pessoa faz isso temporário, né? Por exemplo, para a pessoa que vai criar um livro, né? Um livro, eu entendo que a pessoa às vezes passa meses escrevendo, pensando e tudo mais. O Orlando mesmo vai preparar para uma palestra, ele se isola. Não dá para fazer, para preparar a palestra no meio de um monte de gente. Eu estou aqui, se nego liga para mim, eu atendo, eu não me isolo, não. Não precisa isolar, não? Não, eu acho que não. Não há necessidade de se isolar. Agora, trabalhar assim, em vez dele se isolar para receber força e coragem, ele que faça caridade, ajuda o próximo. Que aí ele adquire força. Seja honesto, direito, caridoso. Aí sim, agora isolar lá num canto, vai numa mata e fica lá. Que benefício que ele está argariando. É o meu modo de pensar, né? Também aqui na pergunta ele diz, né, que o próprio trabalho exige isso, né, que a pessoa se isola. Então a gente tem que pensar em algumas atividades onde a pessoa tem essa necessidade de isolamento, né? Então eu citei o pesquisador porque eu imagino, né, que esse pesquisador tem os pesquisadores inclusive vão para regiões assim longínquas, né, para pesquisa lá na Antártida, em alguns lugares, né, os astronautas, né, se isolam, né, fica meses, anos, às vezes, né, isolado ali para fazer uma pesquisa cuja descoberta vai trazer algum bem para a sociedade, né? Então, acho que talvez a gente deva pensar em alguma situação assim, né, que envolva esse tipo de situação. Eu realmente, aí ele não deu exemplo, né? Quem sabe mais à frente ele traga algum exemplo. Do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade. Voto de silêncio prescrito por algumas seitas. Perguntai antes se a linguagem é uma faculdade natural e por que Deus a concedeu. Deus condena o abuso, mas não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio encontras o recolhimento. Teu espírito torna-se mais livre e assim pode entrar em comunicação conosco. Mas voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, aqueles que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude possuem uma boa intenção. Mas se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Está na tela, né, Odilon? Tá. Voltou. Maravilha. Voto de silêncio. Esse é mais complicado, hein? Voto de silêncio. Começa com a constatação de que desde a antiguidade algumas seitas, né, prescreviam esse voto de silêncio aí. E a resposta começa pelo questionamento se a falar, não é uma lei natural, a palavra, né, a comunicação falada, não é uma lei natural de Deus?
Se é, então, se é porque ela é útil e necessária, né? O silêncio, ele é útil em alguns momentos para a pessoa se recolher. E aí entra um pouco talvez naquela questão de antes, né? Complementação da questão de antes, quando disse da pessoa se recolher para adquirir condição de fazer alguma coisa. Então, o silêncio, ele é útil, e diz aí que o silêncio também é bom para que os espíritos possam nos ajudar. A gente sair dessa agitação, né? Essa exposição o tempo todo a condução da nossa atenção. Porque, por exemplo, eu entro aqui para o quarto de estudo e vou ler um livro, porque esse livro me ajuda, ou vou ficar em silêncio fazendo alguma coisa. Aí o telefone toca, eu atendo. Aí o WhatsApp faz os bip dele lá, eu vou ver. Aí a notificação de não sei o que, eu vou ver. Então, eu acho que está dizendo um pouco disso. Ficar em silêncio um pouco mais, para adquirir alguma condição, é bom, até para receber a ajuda dos espíritos. Mas o voto de silêncio, isso de não conversar com as pessoas, isso é uma tolice. Porque vai contra a lei natural da palavra, da comunicação, né, da interação, que é a lei de sociedade. A lei de sociedade, essa é a lei, na verdade. Né? A comunicação, a palavra, ela está a serviço disso. É isso. Mas o voto de silêncio é uma tolice. É uma tolice. Então, é tudo a questão do abuso que ele diz, né? O abuso. Tudo é um abuso. O silêncio, esse silêncio absoluto, né? Que às vezes a gente gostaria até de conseguir, não consegue, né? É muito complicado, né? Não absoluto para sempre, mas em determinados momentos, para reflexão, para esse encontro que a gente gostaria de ter com a gente mesmo, e que é muito complicado, né? O nosso pensamento não permite muitas vezes isso, a gente não consegue mesmo. Mas esse recolhimento, ele é útil. O que não pode é o exagero, né? Exagero que ele diz que não. Priva das relações sociais. As relações sociais, como foi dito lá naquela primeira pergunta, ela leva a gente ao progresso, essas relações sociais. E a palavra, a comunicação, é uma forma dessa relação, é uma das ferramentas para essa relação. Naquele livro, Há 2000 anos, lembra do Públio Lentulus lá, que como punição a esposa dele ficou 20 anos sem conversar com ela? Voto de silêncio. Falava com todo mundo, menos com ela. Uma punição terrível, né? Não falava, não dirigia a palavra para ela. Pois é. Pois é. Aí é o fim, Odilon, tem o comentáriozinho de Allan Kardec ainda, né? Esse finalzinho aí, Laços de Família, não está no meio, é o próximo título, que ficou aí embolado. Mas tem um comentáriozinho de Allan Kardec ainda isso. nessa. É só a última frase que não é na parte. Na verdade, é um encerramento desse ponto, né? Isso. E um resumo bem sintético. É isso aí. Então é isso. Mesmo sendo bem intencionado, deixam claro os espíritos que estão enganadas, essas pessoas que preferem ficar no silêncio. Vamos ao próximo, então, né? 773. Você, ali, Odilon, estava falando, saiu até um títulozinho ali, comentário de Allan Kardec. Tem sim, Que eu acho que não está aí.
O comentário de Allan Kardec é bem curtinho, ele diz assim: o voto de silêncio absoluto, como o voto de isolamento, priva a pessoa das relações sociais que lhe fornecem ocasiões de fazer o bem e cumprir a lei de progresso. Isso. É um resuminho, né, desse É. ponto. Ele lembra aquela primeira pergunta, né, da necessidade da relação social. Uhum. Então agora nós vamos para o Laços de Família, é isso? Sim. 773. 773. Isso. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer, quando esses não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não a vida moral. E ainda eu colocaria, é racional, né? A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmo, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com outros que chegam. Quer dizer, os animais eles vivem mais por instinto, né? Depois os bichinhos já estão criados, não precisa mais, estão vivendo por si próprios, pronto. Cada um por si e Deus por todos. Agora nós não, né? Nós já temos A vida moral. a vida moral. Né? É. Nós temos esse compromisso de desenvolver a vida moral, afeto, amor, vencer as coisas ruins que a gente tem dentro de nós, né? Orgulho, É egoísmo, verdade. inveja, ciúme, esses trem. Então, por conta disso, a gente tem essa necessidade de relacionamento social. Os animais já não têm muito disso, né? Só por instinto mesmo. Só necessidade de sobrevivência do próprio animal e da espécie. Interessante isso aí, que falou dos animais, e que eles têm essa ternura, disse, né? A ternura da mãe pelos filhotes, ela está a serviço do instinto de conservação, de manutenção da vida daqueles seres ainda incapazes de se proteger, de se alimentar, né? E que depois, quando eles já têm condições, todas as condições de se proteger sozinhos e de buscar sua sobrevivência sozinhos, ela os abandona. E que o homem não faz isso porque ele tem vida moral, né? Eu achei interessante por que o homem não sai, né? O filho não sai e fica para lá, fica desligado, né? Por que a mãe não deixa de dar importância para o filho? O que faz isso acontecer? Manter esse interesse, essa ligação. O que é que faz isso? E aí, na vida moral aí que falou, não sei se vai falar mais para frente, ela subentende ou deixa claro que a vida moral inclui o afeto. O afeto que é um outro tipo de vínculo, é um vínculo por um calor afetivo, por uma ligação em que
A mãe quer acompanhar, quer ver, quer estar pronta para auxiliar aquele filho, se ele necessitar, e aquele filho tem uma reverência por essa mãe, um respeito, uma consideração, uma vontade de assistir, de estar próximo, de acompanhar, de estar disponível. Então aí entra uma outra força, né? Que os animais não conhecem. Eu diria que é o afeto, o vínculo afetivo. E que também tem que ser dosado, né? Porque se não dosar, vira apego. Se virar apego, faz sofrer. Os dois lados, inclusive. Isso, precisa também de equilíbrio. Equilíbrio. Né? Equilíbrio. Então, nós estamos nos preparando o tempo todo. Nós estamos nesse aprendizado do equilíbrio, dessa busca do equilíbrio. A Bíblia fala muito na palavra temperança, né? Temperança é o ponto certo. Deve vir deve derivar do tempero, né? Tem que ter equilíbrio. É, Nem isso. muito um lado, nem muito do outro. Ou uma medida certa, né? Medida Nem certa. muito salgado e nem sem sal. Uma medida que é colocada, lá fala até umas palavras, uma medida que é colocada direito, certinho, sacudida, não sei o que, tudo certo. As coisas têm medidas. Tem medidas. Tudo tem medidas. E nós estamos aqui para aprender essas medidas. Quando nós exageramos no lado, a gente sofre. E faz o outro sofrer também, muitas vezes. 774. 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente dos animais. Por que, então, querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da sociedade. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, comparar com os animais é não conhecer a natureza humana, as necessidades humanas e as leis divinas, né? Querer achar que o homem pode ser igual aos animais. Porque os animais não têm necessidade de progresso, não têm necessidade de vida moral, necessidade de uma vida social semelhante à do homem, embora eles tenham um certo tipo de vida social que atende à necessidade de conservação, né? Por exemplo, uma manada daqueles búfalos tá andando com seus filhotes e se aproximam os leões para pegar um filhote, capturar um filhote, já que um animal adulto eles não conseguem, né? Eles não vencem. E aí a mãe daquele filhote começa a defender, começa a afugentar os leões, e o restante da manada vem ajudar ela. Começa também a atacar os leões. Talvez se fosse alguns seres humanos têm a capacidade de ser melhor e pior que os animais.
ser humano podia dizer, isso não é comigo, né? Não é meu filho. É filho de alguém aí, se vire. Me arriscar para quê? Vou correr risco? Não, vou defender nada. Se vire, né? Se der sorte, deu. Se não der, não deu. E os animais, não, por instinto. O instinto é uma inteligência certeira, né? Tem um instinto de que precisa se defender, precisa defender o rebanho. É a espécie que tem que se preservar, tem que continuar existindo. Então, os laços de família são a lei da natureza e Deus quis que, dessa forma, a gente vivesse a vida em sociedade e dela aprendesse, né? Nela enfrentasse os desafios que nos proporcionam a evolução. Ok. Ali ele faz uma referência a essa questão 205. Até eu coloquei ela aqui, não sei, né? Se a gente deveria retomar ela. Que ele É bom, né? diz que tem a ver com Entender diz rapidamente. que tem a ver com a pergunta, né? Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, dizendo que os laços de família são anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que tenha pertencido a outra raça, ou que tenha vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta-se no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que ou o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Pois é. Pois é. Essa é a resposta para quem duvida da reencarnação. As leis de Deus, elas foram criadas antes de podermos ser consultados. Pois é. Iríamos gostar ou não? Ele coloca a questão, né? Os laços de. A reencarnação destrói os laços de família, porque cada reencarnação possa ter uma esposa diferente, um filho diferente, então ela não destruiria os laços da família? Aí vem a resposta, né? Ela, não, pelo contrário, ela estende, né? Ela amplia os laços da família, porque eu passo a ver a humanidade como minha família. Todos somos filhos do mesmo pai. Então, esses laços eles vão se ampliando. Né? Aí eu passo a ver tanto o nobre, aquele que é mais rico que eu, como meu irmão, quanto aquele que é o servo, né? Que é o mais pobre, que também é meu irmão. Né? E os laços de consanguinidade perdem a importância para isso.
né? E quebra o orgulho, ainda que a gente queira. Imagina aquela época do Kardec, né, onde essa questão dos brasões de família, dos títulos, era mais importante do que hoje, né? Hoje não tem tanta importância, tanta valia quanto tinha antigamente, os títulos e tudo mais. Imagine eu ser, ele dá aqui o exemplo, né? Eu prefiro ser um parente, né, de um lorde, ainda que ele seja uma pessoa devassa, uma pessoa desonesta e tudo, do que eu ser filho de uma pessoa que é humilde, né, na sua profissão, sapateiro, como ele diz aqui. Os valores da terra são mais importantes que os valores morais. Para frente. 775. Acho que é Orlando, né, Orlando? Orlando tá. Esse é 205? Mas está 205. Isso. 775, tá. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Poxa. Essa eu não vou comentar porque eu não entendi nada, hein? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Não tem mais importância essa questão de família, de casamento, nada disso aí importa mais. Você podia ser livre, né? Igual os animais. Os animais não tem algumas, né? Que não tem uma família pré-definida. A voz está ruim, Dilon. Está saindo dentro de uma garrafa. Uai, mudou aí? O que aconteceu com o meu som? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, seria essa a pergunta, né? Se a família perdesse essa importância, né, de ter família, você não tinha mais que ter um casamento, um filho, né? Você poderia se unir com qualquer um, mudar de família a hora que quisesse, sem nenhum compromisso com ninguém. Ele fala qual seria para a sociedade essa questão. Porque na pergunta anterior ele fala que a reencarnação poderia levar a essa situação, né? Porque a gente muda de família o tempo todo por conta da reencarnação, então aqueles laços poderiam, né, não ter importância. Mas ele fala pelo contrário. O que significa essa palavra? Recrudescência do egoísmo. Aumentar o egoísmo. Hã? Aumentar o egoísmo. Se tornar mais egoísta ainda. Na outra tradução tem uma outra palavra que é a mesma, que significado. Intensificação do egoísmo. O que o Dilon falou é a mesma coisa, o aumento do egoísmo, né? O egoísmo se endurece mais, se recrudesce. Quando se fosse, ou quando acontece de relaxarem os laços de família. A pessoa não dá mais essa importância, né? Que a gente estava comentando aí para os parentes, para os pais, para os filhos, para os irmãos. Ficar mais individualista, mais egocentrado, sem dar importância para ninguém, buscando viver uma vida, né, mais conveniente, sem se importar com os familiares. Ok, vamos para frente? Vamos em frente. Agora nós vamos mudar de lei. Agora vem a lei do progresso. Capítulo 7. Lei do progresso. Nesse lei do progresso tem estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Eu achei uma figurinha aqui na internet que eu achei
que tem a ver com o progresso, coloquei aqui também, ó, sobre a evolução dos mundos. Primitivo e depois vem o nosso. Nosso é o segundo. Prova, expiação e provas. Aí, nosso próximo mundo seria a regeneração, né? Subir de posto, de degrau. Aí vem o mundo feliz e o mundo puro. Kardec cria essas graduações, classificações para a gente melhor entender como é que funciona a evolução. Ele sempre lembra, né, que isso não é uma coisa fechada, né? Entre primitivo e expiação, por exemplo, existe infinitos degraus, né? Então não é uma coisa assim fechada, mas uma forma didática de a gente entender como é que funciona essa questão da evolução. E aí fala os ciclos evolutivos do planeta, dos planetas. Nós já estamos terminando nosso horário. Na próxima reunião eu trago também a evolução do homem, essa dos planetas. Planetas que está no Evangelho do homem, que está no Livro dos Espíritos. Nós já estudamos até a evolução do homem. E aqui vem Estado de Natureza, que é o primeiro título. E a primeira pergunta. Nós vamos fazer ainda hoje ou vamos ficar para a próxima semana? Falta 5 minutos. Ela é uma pergunta... Tudo bem. Tem um comentáriozinho mais longo que a pergunta, né? A pergunta é: o estado de natureza e a lei, a lei natural são a mesma coisa? O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí o comentário de Allan Kardec é: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perceptível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório, e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que é melhor compreende a prática dessa lei. E aí? É uma questão de definição, né? Estado de natureza e lei natural. São nomes parecidos, até derivados, né? Então, para definir estado de natureza e estado primitivo. Né? E lei natural é a lei de Deus. A lei de Deus, ela vai... É aquilo que nós temos que buscamos cumprir, né? Entender cada vez mais e buscar cumprir. É o que leva nós fala assim, é a natureza dele, né? Ai? A gente costuma falar assim, não, a natureza dele já é assim. Esse seria o estado de natureza, né? É o primitivismo ainda, né? Por exemplo, os animais, né? É da natureza dele, é o estado de natureza dele. Tem até uma historinha do escorpião, né? Que pica a pessoa lá, quando ele vai salvar o escorpião, ele pica ele, né? Ele fala bem assim, é o estado de natureza dele. Ele não fez isso nem por mal nem por bem, ele faz isso e pronto, é para defesa, né? É o estado primitivo dele. Já o homem tem a questão moral, então quando ele fere alguém, né, ele já tem essa questão do aspecto moral. Então ele vai contrariando uma lei, a lei natural. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos avançando, nós vamos entendendo melhor essa lei e vamos colocando ela mais em nossa vivência, compreendendo e praticando essa lei. Para ser feliz, pelo nosso próprio bem. A gente não faz não busca cumprir a lei para a felicidade de outro, para
agradar a Deus, a gente faz pelo nosso próprio bem. Toda vez que a gente não pratica a lei de Deus, a gente sofre. Tem a consequência. É assim. Ok? Alguém mais? Comentários? Deixo bem claro, como você disse, definiu que estado de natureza, né, é um estado primitivo, é um estado em que o homem ainda não evoluiu, né? Ainda está muito no princípio, e a lei natural acompanha a gente. É a lei de Deus, diz em outra parte, né? A lei natural é a lei de Deus. Acompanha a gente e promove o progresso. Isso aí. 20 horas e 59 minutos, ou 19h59 aí no Mato Grosso do Sul. Está por tua O João vai fazer a conta. prece de encerramento para nós. Então vamos encerrar, né? Mais essa live, graças a Deus. Graças ao Odilon, que está sempre abrindo, está sempre trabalhando aí na live para que ela aconteça. Cada um, Orlando, e os espíritos também que estão conosco, obrigado, graças a todos, porque é esse conjunto que possibilita a gente aproveitar, se aprofundar um pouco mais, e depois vir a fazer uso nas nossas ações, fazer alguma diferença na nossa prática de vida. Muita gratidão. E o nosso pedido de proteção, de amparo, de que esses bons espíritos continuem nos acompanhando, nos intuindo, nos auxiliando no acerto da nossa caminhada, dos nossos rumos, dos nossos passos, das nossas ações. Que o nosso final de semana e essa semana que nos separa da próxima live sejam abençoados, produtivos e felizes. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão Graças. a todos. Oh, o Orlando apareceu agora. Ele estava escondido.